Olá, bem-vindos à terceira parte desse vídeo sobre análise de impactos ambientais. Eu sou o professor Adriano Bressani, docente do Instituto de Ciência e Tecnologia de São José dos Campos, Unesp. Vamos lá, então. Nas primeiras partes, nós fizemos uma abordagem introdutória, fizemos uma discussão geral sobre as principais finalidades da análise de impacto, com destaque para a previsão e para a valoração, né? Lembrando que existem ali, digamos, objetivos secundários dentro desses dois principais, entre os quais destacaríamos, por exemplo, a identificação da área de influência. E começamos a falar sobre as metodologias de análise, né? Vimos o fluxograma geral do processo, vimos como que os estudos de base contribuem para análise de impacto, as duas finalidades principais, previsão e valoração. Começamos então a falar sobre as metodologias de análise e sobre elas já discutimos primeiramente o checklist. E então começamos a falar sobre as matrizes de interação. Destacamos que nada mais são do que listagens bidimensionais, já que nós temos listas nas dimensões de linhas e colunas, onde no encontro entre essas linhas e colunas temos a interação, né? Ou seja, uma associação dada entre os elementos de linha e coluna, que nada mais expressa do que a relação existente entre eles, sendo esses elementos possíveis os aspectos, os atributos e os impactos ambientais, conceitos esses já tantas outras vezes discutidos nas nossas videoaulas anteriores. Vimos esse primeiro exemplo, onde temos aqui em destaque nas linhas os aspectos ambientais e nas colunas os atributos. Vimos ainda um exemplo de interação entre eles, destacamos que se trata de uma ferramenta qualitativa, já que aqui apenas estamos identificando possíveis alterações. Destacamos que muitas vezes essas ferramentas são utilizadas com uma certa falta de cuidado, muitas vezes em consequência de deficiências teórico-conceituais, como aqui, por exemplo, vemos nas colunas alguns impactos que deveriam estar nas linhas e vice-versa, como já destacamos na última videoaula. Tá? E aqui mostramos um caso real de uso das matrizes de interação no estudo de impacto e relatório de impacto EIA-RIMA do Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo. Né? Vimos que neste estudo foi composta uma matriz bastante simples, que poderia ter sido muito mais bem elaborada, muito mais bem detalhada, acabou ficando um pouco genérica e, portanto, pouco útil, pouco proveitosa para efeitos de orientar etapas futuras do próprio estudo e, consequentemente, a gestão do empreendimento. Aqui um segundo exemplo, né, onde nós temos ações geradoras de impacto, ou seja, os aspectos, podemos pegar ali o tratamento de resíduos sólidos na quinta coluna, interagindo com solos. Mais uma vez aqui, de maneira muito genérica, podemos deduzir que esse tratamento, com o risco de acidentes, poderia vir a contaminar o solo e até mesmo o lençol freático. Por isso que os recursos hídricos na sequência também estão achurados. Mas como já destacamos antes, aqui utilizado de maneira pouco robusta, né? Poderia estar muito mais bem aproveitada. E lembrando que são estudos de um porte bastante significativo para o qual existe um valor agregado em termos de serviço prestado bastante alto, bastante significativo. Então espera-se muito mais desse tipo de produto, né? Muito mais do que isso. Bom, essas foram as matrizes, então, destacando aqui ou relembrando rapidamente, elas são listas bidimensionais, porque temos nas linhas uma dimensão e nas colunas a outra. Podemos ter diferentes combinações dos elementos das linhas e colunas, né? Atributos, aspectos e impactos. O ideal é que essas matrizes elas sejam mais detalhadas possíveis, porque quando genéricas acabam ficando muito pouco úteis. Né? Uma evolução
dessas matrizes são os chamados diagramas de interação. Porque as matrizes elas só conseguem expressar associações ou interações diretas, ao passo que os diagramas conseguem, de uma maneira n-dimensional, expressar outros tipos de associação, né? Basicamente, os diagramas e as redes de interação expressam, por meio de um desencadeamento lógico, né, as relações que existem entre causas e consequências, né? Podemos, desculpe, ver aqui nesse exemplo um desencadeamento lógico desse tipo, né? Temos ali a implantação de um grande projeto industrial ou de obra civil de grande porte, por exemplo, né? Isso naturalmente vai provocar atração de mão de obra para a construção. Quer dizer, já na fase de planejamento, você tem aqui um tipo de impacto, nesse caso no campo socioeconômico ou antrópico. Ao mesmo tempo, essa atração de mão de obra, se busca emprego e oportunidades, ela acaba, em alguns casos, levando à ocupação de áreas para a moradia de população de mais baixa renda, principalmente para a ocupação de cargos que exigem pouca formação, né? Baixa formação acadêmica. E essa ocupação de áreas pela população de baixa renda, muitas vezes é uma ocupação irregular ou de áreas sujeitas a riscos, né? Desastres. E muitas vezes essa ocupação maciça está acima da capacidade da infraestrutura instalada, isso quando existe, né? E fazendo com que o lançamento de resíduos e mesmo de esgoto gerado esteja acima da capacidade daquilo que pode ser tratado e, portanto, acaba indo para o ambiente e, dessa maneira, se tornando um fator de risco de contaminação, né? Tanto da poluição hídrica do solo, quanto a degradação das próprias condições sanitárias que acaba expondo essa população a uma série de doenças ali, de vetores, né, de veiculação hídrica, entre outras, né? E, portanto, aumentando ali a incidência de doenças. Então, aqui, a grande vantagem dessa ferramenta em relação à anterior é mostrar esse desencadeamento lógico, né? Não apenas de uma forma unidirecional ou bidirecional, como a gente está vendo aqui, poderia ter até outras camadas aqui, outras dimensões saindo do plano desse diagrama inicial, né? Mas é uma ferramenta bastante interessante. Aqui vemos já um outro formato um pouco mais sofisticado do uso, né? Seria um diagrama de interação de impactos potenciais derivados da supressão de vegetação em uma mina de calcário, né? Aqui um estudo de 2003 realizado por essa Labore Assessoria Ambiental. Veja só, nós temos aqui, né? Nós temos perdas de maciços florestais na microbacia, isso tem afetado, né? Ou potencialmente alterado fauna e, consequentemente, vegetação. Também provoca, numa outra dimensão aqui, a exposição do solo devido à retirada de cobertura vegetal. Isso vai alterar toda a dinâmica de escoamento superficial da água, já que agora aquela vegetação que servia como filtro e proteção do solo já não existe, então o impacto da água da chuva sobre o solo vai levar a uma desintegração das partículas e, consequentemente, ao arraste de sedimentos, né, provocando a perda de solo e também o assoreamento de fundos de vale. Veja que essa mesma supressão da vegetação também leva, ao mesmo tempo, a uma perda de hábitats, tanto macro quanto micro, né? Isso leva à diminuição de oferta de alimentos, uma vez que você tem uma redução de espécies e assim sucessivamente, né? Essa perda, ela também implica ainda na fragmentação do maciço, né? Ou seja, você tinha um maciço que antes era todo integrado, formando um total, e agora ele é totalmente particionado em razão dessa supressão, por exemplo, para a abertura de estradas, né? Isso provoca alterações no processo de sucessão ecológica da regeneração florestal, né? Isso provoca uma alteração no mosaico dos remanescentes de floresta naquela microbacia.
Isso perturba a fauna, uma vez que agora ela já não transita livremente por meio de uma área florestada, mas acaba tendo que transitar também por áreas abertas. Muitas espécies de grande porte não transitam, isso compromete o deslocamento da fauna, né? E, consequentemente, aqui um isolamento reprodutivo que leva à perda do fluxo genético, consequentemente, a um empobrecimento da biodiversidade. Você tem no entorno dos maciços esse chamado efeito de borda, ou seja, você tem uma maior permeabilidade, tanto de som quanto da luz, né? Isso afeta toda a dinâmica das espécies, algumas que são favorecidas pela exposição ao sol, outras que não. Também o afugentamento da fauna, enfim, né? Isso pode levar inclusive à extinção de espécies, espécies que eram endêmicas, ou seja, só aconteciam ou ocorriam naquele local, né? E, portanto, podem estar aí irreversivelmente perdidas, levando à perda de diversidade, né? Ou redução tanto de fauna quanto de flora. Em última análise, isso leva a uma alteração na composição e estrutura da fauna e flora, né? E além do risco de você favorecer aí a entrada de espécies exóticas invasoras, aquelas que vão encontrar condições favoráveis e vão aí de uma maneira muito vantajosa para elas acabar dominando aquele ambiente e com isso inibindo a regeneração natural das espécies que ocorrem ali naturalmente, né? Aqui nós temos um outro exemplo desse diagrama ainda mais sofisticado, muito mais próximo, que seria um mapa conceitual, onde aqui então nós vemos que de fato essas interações elas não são lineares, né? Elas ocorrem ali em várias direções, em múltiplas direções, tá? A gente tem aqui um exemplo de que seria uma degradação ambiental, né, ou de uma área ambientalmente degradada, em consequência de uma série de alterações. Nós temos, por exemplo, a remissão da cobertura vegetal, que a gente estava discutindo no diagrama anterior, isso leva à perda de biodiversidade, isso leva à alteração da paisagem, né? Isso leva à poluição visual, isso leva, como consequência da exposição do solo, o arraste de sedimentos que podem estar contaminados, por exemplo, com defensivos agrícolas e fertilizantes, e, consequentemente, vai não só assorear o corpo hídrico, mas contaminar. Isso vai, depois, em outra análise, também gerar uma série de outros problemas, e tudo isso está, de uma forma ou de outra, conectado, né? Aqui um zoom para a gente conseguir enxergar um pouco melhor como uma série de impactos aqui se correlaciona, né? Ou se conecta, interage de maneira dinâmica com uma série de outros fatores. Então, toda vez que a gente altera um destes elementos, a gente acaba influenciando também sobre os outros e, consequentemente, é difícil representar isso por meio de uma matriz e muito menos por meio de uma checklist. Então é interessante ter esse diagrama para mostrar que a equipe que está trabalhando no projeto tem esse conhecimento holístico, né, dos processos, né, em perspectiva sistêmica, ou seja, de todos os elementos e de como que eles se relacionam aí como consequência da intervenção da atividade planejada. Bom, uma outra ferramenta também muito utilizada, que deve ser muito explorada, são os mapas, né? A sobreposição de mapas, o uso de SIGs, os chamados Sistemas de Informações Geográficas. Essa sobreposição, ela se baseia em mapas temáticos, ou seja, em mapas que representam diferentes temas ou atributos ambientais, como solo, vegetação, ocupação antrópica, né? Topografia, tudo aquilo que for relevante à caracterização dos atributos. Você tem os mapas de projeto, que basicamente são as plantas baixas que delimitam o empreendimento. Da superposição delas, eu tenho a geração das áreas de conflito, ou seja, de sobreposição entre a edificação e os atributos ambientais existentes nas alternativas locacionais, né? Então, nós temos aqui o que seria uma representação esquemática disso, né? Uma superposição de todos esses mapas, gerando aqui, em resumo,
um mapa de conflito. Mas a gente dá sequência a isso no próximo vídeo. Até lá, forte abraço.